Aqui eu tenho, irmãos, esse copinho provavelmente eu acho que era de Nutella. Coloca a foto para mim, por favor. Vocês conhecem? Pastor? Hã? É pastor aí? Pastor aí? Hã? Pode deixar. Na célula de terça-feira, eu cheguei aqui e o Nicolas, com a mãe dele, veio me entregar isso aqui. Pastor, eu quero dar essa oferta para a igreja. Irmãos, eu não quero nem saber dessa oferta. É coisa sua e Deus. O seu dízimo é coisa sua e Deus. Se você é honesto, se você é fiel, é com você e Deus. O valor que você... é com você e Deus. Irmãos, um menininho que me chama de pastor, que os irmãos vêem ele chegando na igreja, a primeira coisa que ele faz, ele dá um de Moisés. Ele já tira o sapato e já sai correndo para a salinha dele. Eu nem imagino quanto tem aqui. Eu peguei segunda, eu não abri. Na verdade, eu acredito que eu vou dar um presente para ele, pelo menos 3 vezes ou 5 vezes mais do que tem aqui. Porque não é a questão do valor. Eu não estou falando, irmão, pelo amor de Deus, me entendam. É noite de ceia, é noite de gente madura. Então, assim, na hora que eu recebi isso aqui, eu me segurei para não chorar, porque os irmãos já me viram chorando. E homem chorando é muito feio, né? Pelo menos no meu caso. É muito feio. Eu fiquei tão alegre de ele vir e falar, pastor, eu quero dar essa oferta para a igreja. Então eu mantive isso fechado e eu só estou compartilhando com vocês algo bom. Algo bom através de uma criança. Uma criança. Nós já tivemos adultos que deram muito mais que isso. Mas adulto é adulto. A gente entende melhor. Mas uma criança, 6 anos, né, fez sexta-feira, dia 13, fez dia 12. No dia dos namorados, ele e a sobrinha dele, que é mais velha do que ele, de 7 anos, fizeram aniversário. A Heloíse. Então, assim, eu gostaria de deixar essa reflexão também para você. Não estou pedindo dinheiro, pelo amor de Deus. Eu só estou pedindo que você seja mais sensível a Deus, com relação a tudo da tua vida. Amém? Vamos para a palavra e logo em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor. A ceia é um tempo de plena comunhão. A ceia é para aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foram batizados numa igreja evangélica, mas a gente também não proíbe de outros que queiram levar a mão e participar. Já foi o tempo que a gente proibia isso, mas a gente vai fazer menção no fim da ministração. E dentro de tudo que Deus tem falado conosco desde segunda-feira, o corpo de Cristo é nossa responsabilidade. Deus nos chamou para sermos mais do que frequentadores de um culto. Fomos chamados para ser membros vivos e ativos do corpo de Cristo. Você tem a frase antiga, se aqui fosse bancos, mas apesar de que tem parafuso essas cadeiras, nós não fomos chamados para ser membros de banco, parafuso, prego. Nós somos seres humanos, criados por Deus, para adorá-lo. Adorá-lo quando? O tempo todo. 24 horas por dia. Você vai adorar com os lábios, você vai adorar com os olhos, com a mão, com os pés, com o seu trabalho, com o seu serviço no reino, com os seus pensamentos, com o seu amor e o cuidado com as pessoas. Isso é ser membro ativo. Agora, frequentar uma igreja e sentar num banco não te garante o nome no livro da vida. Essa semana uma irmã teve um sonho que ela sentiu a morte e chegou no céu e Deus falou que ela precisava voltar porque tinha uma pessoa que o nome dela não estava escrito no livro da vida e que ela precisava voltar e ela não queria voltar. E ela contou esse sonho para a gente. O meu e o teu nome precisa estar escrito no livro da vida. E isso não acontece religiosamente. Isso não acontece porque você frequenta uma igreja.
Isso acontece porque você vive Jesus diariamente. E nós somos conhecidos pelos frutos. Nós somos conhecidos pelas boas obras. E essas boas obras são muita coisa. E só coisa boa. Não tem nada de ruim que um crente deva fazer para glorificar a Deus. É tudo coisa boa. Nós fomos chamados para ministrar bênção e vida, nunca morte e maldição. De maneira nenhuma. Nós somos membros ativos. Nós não podemos só frequentar uma igreja. Aquele texto de novo ressoa. A vinda do Senhor está muito mais próxima do dia que você aceitou Jesus. Ela está muito mais próxima hoje. E não tem jeito de resolver isso na hora, porque vai ser com um piscar de olhos, vai ser um negócio muito rápido. De repente um povo desaparece. E se você não desaparecer, não tem conversa, você ficou. E religiosos ficarão. E segundo o que a Bíblia coloca em todos os momentos, assim, dá a entender que 50% da igreja vai ficar. 50% da igreja. Eu não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. É tenso. Nós não podemos fazer parte das 5 noivas imprudentes ou loucas. E Deus sonda e conhece o teu coração. E Ele espera que você deixe a religiosidade e esse negócio de frequentar ou de ser flutuante numa igreja e abrace a obra de Deus. Porque a obra de Deus, desde Jesus, faltava trabalhadores. E continua faltando. Continua faltando trabalhadores na obra do Senhor. Porque é trabalhoso. É difícil trabalhar com pessoas. Mas Jesus trabalhou. Já foi falado, acho que na segunda, eu não sei que dia da semana foi falado. Jesus trabalhou com 12 homens complicadíssimos. 12 mais próximo. Mas tinha pelo menos 500, 480 mais chegados assim. E desses 400 ou mais, sobraram 120 lá no cenáculo. E depois, na ceia, participaram 12. E 10% desses 12 traiu literalmente Jesus. Mas, na verdade, todos abandonaram Jesus por um momento. Depois eles cresceram. Depois eles clareou e cresceram. E nós precisamos clarear a mente, abrir os olhos e perceber que o seu jeitinho, o meu jeitinho, não é suficiente para nada que surpreenda Deus, de maneira nenhuma. O corpo de Cristo é nossa responsabilidade, é sua e é minha. É sua e é minha, é nossa. Temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus e com as pessoas. Quais as responsabilidades? Unidade. Nós temos a mesma fé. Nós confessamos o mesmo Jesus Cristo. Oração. Oração não é para A ou para B. É para o abecedário inteiro. São para todos nós. Santidade. Não é para um ou para outro. Para todos. Para todos. Cuidado. Precisamos provar que amamos a Deus cuidando um dos outros. Amando os outros, uns aos outros. Precisamos. Vida espiritual verdadeira. Porque tem vida espiritual falsificada. Tem, a gente sabe no Brasil, vamos falar só de Brasil, quantos pastores vacilões nós temos por aí envolvidos em corrupção, pedofilia, prostituição, ladrões, usurpadores da fé alheia. Meu Deus, como tem? Perdão. Irmão, se você não tem capacidade de perdoar, você não vai ser perdoado. Sinto te dizer, mas é quase igual a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não vai morar no céu. Se você não perdoar, é problema seu. É individual. O corpo de Cristo é nossa responsabilidade. Nossa, é minha, é sua. É de cada um. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não sou eu que digo isso para você. É uma responsabilidade sua. Certo ou errado? Dê a outra face. Caminhe mais uma milha. Dê o seu casaco, o seu manto. Dê um, dê dois. Uso dos dons. Todos temos dons.
Se você não usa, é porque você não está trabalhando isso em outros requisitos, como a oração, a consagração. A responsabilidade que temos de dizermos que somos discípulos de Jesus, ou que somos cristãos, pequenos Cristo. A comunhão total, sem ruídos. A igreja verdadeira tem que ter uma comunhão plena. Eu tenho comunhão com A e com B, mas eu não tenho comunhão com C e com D. Não existe isso. Não existe isso. O exemplo de Jesus é perfeito. E esse é o padrão que nós devemos seguir. A Bíblia diz que já era para todos sermos membros. E, infelizmente, ainda temos muitos meninos e meninas na fé no meio evangélico. Era para a gente ser perito, ser totalmente responsável com relação a esses exemplos que eu coloquei aqui. Tem mais. Cada um sabe das suas necessidades, das suas fragilidades, e nós precisamos, em Cristo, em comunhão com a igreja, em unidade na fé, nos ajudarmos. E para isso nós precisamos estar juntos. Você precisa de alguma coisa? Oração segunda. Você precisa de melhorar o seu conhecimento? Terça e quarta-feira. Quinta-feira, encontros de fé. Você já sabe, o nosso nome de celebração de quinta não é encontro de fé porque é bonitinho. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E é isso que te enriquece, que te amadurece, que te faz crescer, que te faz brilhar, que te faz ser diferente, seja qual for o ambiente ou qual for a situação. Responsabilidade do corpo de Cristo. Responsabilidade nossa, minha e sua. E a Bíblia diz que muitos na igreja ainda são meninos e meninas, já deveriam ser mestres, já deveriam estar ensinando. Hebreus 5, 12 a 14, fala sobre isso. Hebreus 5, 12 a 14. É lamentável que alguns de nós não sabem nem manusear uma Bíblia. É lamentável. A gente dizer que é de Deus, que vai morar no céu, e não sabe que tem alguns nomes de livros aqui que você, se falar, se não explicar dizendo que está na Bíblia, você não sabe que está na Bíblia. Esse livro não é antigamente desodorante, não é. Para escrever isso aqui, foi muito sangue derramado, foi muita luta, e até hoje, porque já estão mudando. Você que tem pouco conhecimento, você vai ser ludibriado pelas coisas que estão colocando nesse livro. É responsabilidade sua conhecer Deus. Ele já deixou aqui, ó. Ele já deixou a igreja, fica até mais fácil. Você recebe uma comida mais tranquila aqui, no restaurante Vida Plena, ou no hospital Vida Plena, ou no pronto-socorro Vida Plena. Hebreus diz assim: pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha que coisa maravilhosa. Olha que responsabilidade, a minha e a sua. A gente tem que estar encaixado em algum lugar aqui. A gente precisa estar encaixado aqui, tanto jovens, adolescentes e adultos. Não tem peso diferente, tá? De responsabilidade, não. O adolescente já não é mais criança. Se não aceitar Jesus, se não viver uma vida plena, se não viver uma vida em santidade, amando, cuidando, respeitando, honrando, o livro não vai estar escrito o nome não estará escrito no livro da vida. E se você, por acaso, partir, e olha, irmão, hoje em dia tem jovens, tem atleta partindo com um ataque de coração, com problemas que antigamente só tinha com pessoas da minha idade para cima.
E ninguém aqui sabe o prazo de validade, né? De cada um. Nós precisamos estarmos preparados. E no caso aqui desse texto, não dá mais para você ser menininho ou menininha, criancinha. Você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Eu preciso. Eu estou em processo. Eu estou em... Lembra uma mensagem antiga da irmã Sueli? Que ela escreveu aqui? Estou em treinamento. Gente, eu estou em treinamento contínuo. E de vez em quando eu sou da época que tinha na escola tinha uma pessoa que ficava observando se todo mundo fazia tudo certo. Eu esqueci o nome. Inspetora. De vez em quando o inspetor, o Espírito Santo me dá cada uma. Irmão, você não tem ideia como eu apanho de Deus. Como eu apanho de Deus. Tentando ser um bom crente. E mesmo assim eu apanho constantemente. Não é fácil. Mas eu luto demais para não estar no grupo de meninos dos meninos e nem as meninas estar no grupo das meninas. Nós precisamos crescer na fé. A nossa responsabilidade é muito grande, não dá para brincar com a eternidade. Irmãos, da mesma forma que o texto diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a boca não conseguiu expressar a grandeza ou a maravilha do que é o céu, a gente também não consegue expressar o que é o inferno. Jesus falou mais do inferno do que do céu. É para a gente tomar cuidado, muito cuidado. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Responsabilidade individual. A gente precisa ter a maturidade para compreender e discernir as coisas e saber separar o que é bom e útil e o que não é. A própria Bíblia orienta. Examine tudo e retenha o que é bom. Responsabilidade nossa, de cada um de nós. A responsabilidade não é apenas do pastor, nem de alguns irmãos, a responsabilidade é de todos. A igreja só é forte quando cada membro entende seu papel. E o nosso papel, resumindo, às vezes fica mais fácil resumir, de sermos verdadeiros servos adoradores. Ninguém está aqui para aceitar Jesus e isso tá bom. Não, você não aceitou Jesus. Porque Jesus não chamou para dizer para você aceitar e ficar sentado e não fazer nada. Ele disse que nós seríamos conhecidos pelas boas obras, como discípulos dele, como bons servos. E ele mesmo disse lá, olha como os campos estão brancos, mas falta trabalhador para essa seara. E continua faltando. Porque você é útil. Você tem capacidade porque o Espírito Santo habita em você. Você precisa acordar, assumir a sua responsabilidade. Porque o dia tem 24 horas, as 24 horas são para todos nós. Todos nós trabalhamos, todos nós ficamos doentes. Temos crises. Pegamos vírus e bactérias. Todos nós. Ninguém aqui é mais coitadinho do que ninguém. Ninguém. Às vezes você pode se achar mais coitadinho porque você só tomou decisão errada. Você foi só menino ou menina. Não assumiu as suas responsabilidades. Vamos lá. A nossa responsabilidade 1. O corpo depende da cooperação de todos. Como eu disse um pouquinho antes. Não é só do pastor, não é só dos líderes. Não é só daquele irmão. Não. São de todos. Dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. De todos. De quem trabalha muito ou quem trabalha pouco, de todos. De quem trabalha, estuda e ainda tem que cuidar da casa, é de todos. Nem aí tem acepção, tem separação. Efésios 4,16, o corpo depende da cooperação de todos. Sobre a direção dele, Jesus, todo o corpo se ajusta perfeitamente, precisa. A palavra é essa, se ajusta perfeitamente. E cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Não dá para ter ódio do irmão. Às vezes dá, até para ter um ódiozinho do pastor, porque o pastor é complicado e tal. Mas assim, irmãos, tem misericórdia de mim.
Eu faço mais uso do microfone do que vocês. Então eu vou errar mais do que vocês. Eu vou falar coisas que vai te desagradar de vez em quando. Mas eu vou falar coisas, às vezes, que Deus manda falar. E eu preciso falar. E eu não sou perfeitinho. Não existe pastor perfeito. Perfeito. O único pastor perfeito se chama Jesus Cristo. Só. O resto é tudo comedor. De arroz e feijão, uns de picanha, outros de ancho, outros... Tem umas comidas que eu nem sei o nome. Mas todos estamos debaixo do pastoreio do grande pastor. E ele disse que a responsabilidade é minha e sua. O corpo depende da cooperação de todos. O corpo não funciona se cada membro não faz a sua parte. A Maria, na ministração da Maria, teve uma hora que ela falou assim, quando a gente tropeça, a mãozinha já vai no dedão. O que a mão tem a ver com o dedão? Cooperação. Vou acariciar o meu dedão que trupicou. Entra um cisco no seu olho, quem vai lá? A mão. Se a gente tem um cônjuge legal, a gente abre o olhão assim, só para aqui. Daí vem uma boca perto. Cooperação. Gustavo soprou aí, alguém? Fabiana. Quando um membro para, todo o corpo sofre. Irmãos, você quer ver eu sofrer? É você não vir no culto. Sou ciumento. E sou ciumento de cada um de vocês, porque eu conheço cada um pelo nome. E todos me conhecem também. Eu não posso deixar de expressar isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, então eu copiei. Eu imito ele. Eu tenho ciúmes de você. Quando você não vem, eu fico chateado, eu fico magoado. Falo, Jesus, me acalma. Visita esse abençoado lá na casa dele, chacoalha ele. Faz ele entender que é gostoso estar reunido, unido em Cristo na igreja. É por isso que eu vivo emagrecendo. Porque eu fico preocupado, eu fico ansioso. Você pensa que você não vale nada? Você não vale, e vale. Até para o diabo você vale, mas para mim você vale muito. E se para mim você vale muito, imagina para o nosso maravilhoso Jesus. E você troca Jesus. Ou dá uma atenção especial para uma coisa e quando é para Jesus, vai de qualquer jeito. É responsabilidade nossa estar aos pés de Cristo o tempo todo. Precisamos vencer a mentalidade de espectadores e assumir a de servos verdadeiros. Você não é espectador, você não veio aqui para assistir um culto, você veio para participar, adorar, glorificar. Você não está ministrando em momento, no louvor, na ministração da palavra, mas você está trabalhando, ministrando em adoração. Você adora a Deus estando aqui, dizimando, ofertando, estando aqui. Estando aqui, para mim, é mais importante do que dízimo e oferta. Isso para mim, que sou um réis mortal, que preciso demais da misericórdia de Deus. Às vezes você não vem e eu emagreço por culpa tua. E a minha mulher sofre. Porque minha mulher tem uma estrutura óssea maior que a minha. Eu sou pequeno perto da minha mulher, às vezes. E ela reclama. Ela já reclamou de muitas coisas. E algumas ela corrige. Ela tem acesso para corrigir. Mas eu não consigo engordar. Porque eu sofro com a igreja de Cristo. E olha que eu sou só um pequeno pastor desconhecido, com o nome de Orisvaldo Ribeiro da Silva. A igreja não é palco para alguns brilharem, mas o corpo onde todos servem com gratidão e alegria. O corpo depende da cooperação de todos. Já foi dito aqui muito tempo atrás de que a unção estava na mão do pastor. Está na minha, está na sua, está na nossa. É só confessarmos, vivermos, amarmos, servirmos, cuidarmos, perdoarmos, vivermos em alegria, mesmo no meio de tanta tribulação, brilharmos no meio dessas trevas,
Porque Cristo está em nós. Em nós, não em mim, em nós e nem nos líderes, em todos nós. Líder só sofre um pouco mais. Porque é exigido dele, às vezes, o que ele não tem para te oferecer. Ele busca, ele trabalha, ele se sacrifica para oferecer. Responsabilidade dos líderes, é claro. Mas busca, e às vezes você quer que o líder seja um Cristo. Não, eu sou um pequeno Cristo como você é. Como você é. Deus não chamou ninguém para ficar apenas assistindo a obra, mas para participar dela. Isso serve para os jovens, adolescentes. Olha quem participou da obra. Nicolas. Cada dom, talento, habilidade que recebemos foi dado para edificar a igreja e o corpo de Cristo. Nós nos ajudamos. Juntos nós somos mais fortes. Já conhecemos essa frase. Juntos nós vamos mais longe. Juntos. Você sozinho não é ninguém. Como diria um antigo conhecido nosso, você não foi chamado, você não é uma ilha. Nós somos uma grande família, como já foi citado aqui. Você pode até não gostar, mas a Bíblia te orienta: suportai-vos uns aos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Meu Deus. Quando servimos, fortalecemos a igreja. Quando nos omitimos, privamos o corpo de Cristo daquilo que Deus quer realizar através de nós. Deus quer realizar grandes coisas através de você, adolescente, de você, jovem, de você, adulto, de todos nós. Deus quer... Agora, quando você omite, você atrasa a tua vida. Não estou te lançando mal. Não. Eu preciso abrir os teus olhos. Quando nós... Já teve pessoas que indagaram: por que você continua com isso se está fazendo mal para a tua saúde? Porque Jesus me chamou. Porque Jesus te chamou. Não dá para dizer: estou fora. Desculpa, mas é burrice dizer para Deus: estou fora. Se você diz para Deus que está fora, é que você está dentro do outro, do esquema do outro. Então não dá para só dizer: estou fora. Não dá. É honroso demais servir ao Senhor. É uma imensa alegria, uma honra tremenda poder ouvir uma palavra e entender. E a Bíblia define isso. São os espirituais que entendem as coisas espirituais. Os carnais não entendem as coisas. Aquele parente seu que não entende por que você vem na igreja, por que você dá dinheiro na igreja, por que você serve na igreja, por que você está quase todo dia na igreja. Sabe por que ele não entende? Porque ele é natural. Ele é carnal. E o pior, o nome dele não está escrito no livro da vida e o seu está. É por isso que nós servimos. Maldito é aquele que só pensa nesta vida. Nós não. Nós queremos o sonho. Essa irmã que foi até o céu, ela disse para Jesus que não queria voltar. Gente, deve ser bonito demais, deve ser bom demais. Mas o corpo depende da cooperação de todos. O Senhor falou: você tem que voltar porque tem alguns nomes aí que não estão escritos no livro da vida e você vai precisar ajudar essas pessoas. Olha, que responsabilidade maravilhosa! Ouvir do próprio Cristo. Meu Deus. 1 Pedro 4:10 diz assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente. Não é para a tua glória, para a tua alegria. Não, é para se ajudar. Transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Jesus te ama. Você pecou ontem, você pecou hoje. Jesus continua te amando. Enquanto você está vivo, há esperança. Enquanto você está vivo, tem chance de salvação. É só se entregar, é se render. É sacrificial, é. Como disse Davi, eu não vou dar nada para Deus que não me custe nada.
Eu vou dar o que tem um valor, que é sacrificial da minha parte. E isso é para mim e para você também. Não é só para o rei Davi, não. É para os reis e as rainhas que estão aqui. São para todos nós. Nós precisamos nos ajudarmos. Deus deu a cada... Olha, Deus deu a cada um de vocês, para cada um de nós, capacidades especiais. Para quê? Para ajudar as pessoas. Isso aí faz parte. O corpo depende da cooperação de todos. Texto bíblico para você não dizer... Não. A pergunta não é, o que a igreja pode fazer por mim? Isso é para religioso, frequentador, flutuante. Mas como posso servir o corpo de Cristo? Não é o que a igreja pode fazer por mim, é o que eu posso fazer para Cristo. Porque é uma honra representar a Cristo. E estou aqui em nome de Cristo. Você está aqui em nome de Cristo. Olha que coisa maravilhosa que nos foi dada. Nós precisamos crescer. Quanto mais cada membro cumpre o seu papel, mais a igreja cresce em unidade, saúde espiritual e amor. Nós precisamos nos amar mais, nos perdoarmos mais. Precisamos. 2, a nossa responsabilidade é manter a saúde espiritual do corpo, Gálatas 5:25. Manter, a responsabilidade nossa é manter a espiritualidade, a saúde espiritual do corpo. Se vivemos no Espírito, andemos também do Espírito. Não é com futrico. De vez em quando sai um futrico aqui, uma fofoquinha aqui, ali e tal, mas dá para a gente controlar mais essa situação. Não dá para a gente ser conhecido como crente fofoqueiro, como crente caloteiro, como aquele que... ele falou que chega às 8 da manhã. Não. O fulano? Não chega não. Pode botar 8:30. A nossa palavra precisa ser sim, não, talvez é procedência maligna. Nós precisamos falar e cumprir. Se não dá, diga que não dá. Se não dá para chegar às 8, é 8:30? 8:30 está... Não, eu gostaria que você chegasse às 8. Não consigo chegar às 8, eu chego às 8:30. Não, mas você quer que eu fale que eu chego às 8? Mas eu vou chegar às 8:30. Eu satisfaço você, eu chego às 8, mas fique ciente que eu vou chegar às 8:30. Palavra. Saúde espiritual do corpo. Verdade. E conhecereis a verdade, como diz um amigo meu. Eu ainda não tive presente com ele, mas estarei um dia, em nome de Jesus. E eu gostaria de estar com ele no céu. Mas se der para estar aqui, nós vamos lá. Qualquer dia eu vou lá visitar ele, fazer uma oração com ele, com meu amigo. E conhecereis a verdade vos libertará. Saúde espiritual do corpo. O crente que anda mentindo não é crente. A Bíblia mesmo diz que quem é o pai da mentira? Sou eu? Não. É Jesus? Não. É o demo. Ele é o pai da mentira. Então a gente precisa tomar cuidado. Unidade, oração, santidade, cuidado, perdão, são vitaminas que mantêm a igreja saudável. Se deixarmos de lado ou em segundo plano a vida espiritual, o corpo adoece. O corpo adoece. Lembra? Dei um tropeção lá, machuquei o dedão do pé. A mão vai lá ajudar. Até a boca vai ajudar, né? Nós somos da geração do mentiolate. Lembra? Ardia, agora é uma frescura. Quando o negócio não arde mais. A gente tomava bezetacil e o negócio queimava no nosso ser. Agora passa uma pomadinha para aliviar. Meu Deus, se eu pudesse falar. Mas não pode. Nossa responsabilidade é manter a chama acesa e a vida disponível diante de Deus. Isso é saúde espiritual para o corpo, para cada um de nós. Quando você está doentinho, pecadinho, sabe? Criptonita, coraçãozinho peludo, carvãozinho escondido. Você acha que a igreja não sofre? Sofre. Na segunda de oração, de vez em quando a gente tem um sofrimento, tem uns pesos diferentes, a gente sente que tem um negócio esquisito no ar. Deus revela. A gente não fica mais como era antigamente, que para às vezes, meu Deus, tem misericórdia, para se aparecer ficava... Não, às vezes a gente chama no privado ali, fulano e tal. Mas a igreja precisa acreditar. Você, membro do corpo de Cristo, não é da igreja Vida Plena, não, é do corpo de Cristo, vai muito além. Quando você vacila,
Você machuca o corpo. E cuidado, se você continuar vacilando demais, você pode ficar de fora do livro da vida. Mantenha a chama acesa em nome de Jesus. Uma igreja saudável é fruto de crentes saudáveis. A saúde da igreja não depende apenas daquilo que acontece no púlpito, no altar, mas também daquilo que acontece no coração de cada discípulo durante o seu dia a dia. Eu não conheço você durante o dia, mas Deus conhece. E é quem precisa te conhecer, te analisar, te avaliar, te repreender, te reorientar, te animar. Sempre vai vir uma palavra, através da natureza, dos animais, ou de pessoas crentes e não crentes. Deus sempre quer a nossa saúde espiritual. Você já entrou em lugares que alguém, um desviado, o que você está fazendo aqui? Você não é crente? Eu sou mais. Deus usando uma mula para repreender outra mula. Mas Nabuco, ele virou uma mula e depois ele voltou. Então nós precisamos voltar, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, nós não somos estranhos, membros estranhos. Nós não somos tumor nem câncer. Nós somos membros ativos do corpo de Cristo, precisamos viver a saúde espiritual que está disponível para cada um de nós todos os dias. Todos os dias. Pedir perdão é de graça. Liberar perdão é de graça. Não custa nada. Só um pouquinho do seu egoísmo, da sua arrogância, do seu orgulho. Mas aí você derruba tudo isso aí porque você precisa de saúde espiritual. Quando buscamos a Deus em oração, alimentamos nossa vida pela palavra e vivemos em obediência, fortalecemos não apenas nós mesmos, mas todo o corpo. Você é beneficiado, eu sou beneficiado, nós somos beneficiados, sempre. Qualquer ação sua no reino, qualquer ação sua, até nas trevas, para nós que dizemos que somos de Deus, causa algum tipo de efeito no corpo de Cristo. O Senhor nos chamou para dizer que é responsabilidade nossa não ferir, não machucar o corpo de Cristo. E aqui cabe para todos, para todos. O enfraquecimento espiritual de um membro afeta a saúde de todo o corpo. O Senhor está te chamando hoje e está te liberando uma palavra de saúde espiritual, de entender que você não está sozinho e de que você não vai fazer nada sozinho relevante para o reino. É como corpo, é responsabilidade nossa. Colossenses 3:16 diz assim: lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Aconselhe e ensine essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando a Deus com o coração agradecido. Às vezes, um tem mais que o outro, mas agradeça pelo que você tem. Às vezes, você sofre, às vezes não, né? Sempre você sofre a consequência das suas decisões erradas. E não é porque Deus te deixou. Sempre vai ter duas opções. No mínimo duas opções. E às vezes nós escolhemos a errada. E daí a gente perde de ir um pouco mais à frente, de prosperar. Mas nós recebemos do próprio Cristo uma palavra enriquecedora, que serve para nós e para aconselhar e ensinar os outros. E na comunhão, nós precisamos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. Cânticos espirituais, irmãos, é falar em mistério. Para você que acha que é falar em mistério, falar em línguas, que a gente já estudou aqui, ninguém é ignorante no saber acerca dos dons espirituais. Não podemos terceirizar a nossa vida espiritual. A nossa saúde espiritual não dá para terceirizar, é responsabilidade sua. E se você estiver bem, passa toda a igreja a ser abençoada. O avivamento saudável da igreja e da sua família começa no devocional diário e pessoal. É você com Cristo. E por último,
A nossa responsabilidade e missão é revelar Cristo ao mundo. Você vê, a gente tem um monte de coisa para fazer. E é responsabilidade de todos, tá? A gente tem uma responsabilidade maior, seremos julgados primeiro, mas todos temos responsabilidade, porque eu também faço parte desse corpo. Nós fazemos parte desse corpo. E nós temos, depois de ter uma vida saudável, estar em comunhão, nós precisamos revelar Cristo para as pessoas. Como? Ah, pastor, mas eu conheço pouco a palavra, então vai ler mais. Porque todos nós gastamos tempo nas redes sociais. Todos nós gastamos tempo assistindo jogo. Todos nós gastamos tempo assistindo qualquer tipo de jogo. Então tira um tempo para aprender mais da palavra de Deus. Tire, porque você precisa revelar Cristo ao mundo. E o Satanás vai usar um jumento lá fora para te envergonhar, se você não estiver preparado. Então esteja preparado em oração, em consagração, em sensibilidade espiritual, em comunhão com a igreja, em oração, em jejum, quando convocado, venha em nome de Jesus. 1 Coríntios 12, 27. Revelar Cristo ao mundo. Eis o que eu estou procurando dizer. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo. E cada um de vocês é membro separado e necessário nesse corpo. Somos o corpo de Cristo, somos indivíduos, mas todos necessários nesse corpo. E o mundo precisa ver Cristo em nós e na nossa igreja. O mundo não lê a Bíblia, palavra da nossa teóloga Ana Paula Ferreira, né? A nossa pioneira em célula. O mundo não lê a Bíblia, mas lê a nossa vida. O mundo lê a tua vida. O que ele está lendo? Ele está lendo a Bíblia ou está lendo um livrinho, uma revistinha? Agora não tem mais, né? De fofoca. Agora é no TikTok, é quando esses malucos na rede social ficam se desmanchando. Que coisa mais feia. Vai se desmanchar para Jesus. Se desmancha na rede social para os teus inimigos dar risada de você. Que você está mal, que está funcionando aquele olho gordo, está funcionando aquela inveja. Para com isso, gente. Coloca um versículo, você não tem o que coloca um versículo bíblico. Não fica colocando bobagem não, em nome de Jesus. Nós somos maduros na fé, não somos mais criança. Nós temos uma responsabilidade de revelar Cristo ao mundo através de quem? Da palavra de Deus e das nossas ações. Quando o corpo anda unido, vive em santidade, com amor, frutificando, o mundo enxerga Cristo em nós. A maior pregação que o mundo pode ouvir é ver Cristo em você e em mim. A maior pregação é essa. Não adianta você citar a Bíblia de cabo a rabo, falar em mistério, sapatear, fazer loucura. Não adianta nada disso. Se a sua vida não for uma vida ilibada, uma vida que busca a integridade, você não vai representar Cristo. Você pode falar o que for. Na verdade, vão zoar com você. Você vai perder. E quando você perder, lembra de nós. Puxa, perdi. Por que você perdeu? Perdeu porque você não está em comunhão. Você tem uma palavra para aperfeiçoar, para ingerir, para receber de Deus, para poder ajudar as pessoas. Revelar Cristo ao mundo. O mundo vê você. Hoje em dia o mundo não está mais vendo só o que você fala. Ele olha você, ele observa você nas redes sociais, no dia a dia, no escurinho, no clarinho, no escondidinho, no não escondidinho, ele vê sempre a gente. Jesus escolheu manifestar a sua presença ao mundo através da igreja. Somos suas mãos para servir, as mãos de Cristo. Somos seus pés para ir, os pés de Cristo. Somos nós. Somos a voz de Cristo para anunciar as boas novas às pessoas que estão morrendo nas trevas, na ignorância. Tenha paciência. Nós já falamos aqui algum tempo atrás. Você vai convidar 25 vezes a pessoa para vir na igreja e ela pode não aceitar, nem uma das 25. E o dia que de repente ela aceita, ela não aceita Jesus. Ela vem e nunca mais volta, porque olha para o pastor, olha para você, olha para as pessoas e nunca mais, não esquenta a cabeça. Você precisa revelar Cristo, convidar as pessoas para vir para a igreja. O resto, Cristo, pelo Espírito Santo, vai fazer. Você está enxertado? Você está firmão? Beleza. Você não pode ser pedra de tropeço, de maneira nenhuma.
Cada atitude de amor, perdão, generosidade, fidelidade revela Cristo. Através da sua vida, da minha vida. É tão bom ser bom. É tão bom ser bem falado, né? Mateus 5,16. Assim também a luz de vocês deve brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. As nossas boas obras não é para ganhar like. É para Cristo ganhar like. Você vai ser abençoado porque nós só recebemos. É só soma e multiplicação para quem está em Cristo. Mas não vai nessa preocupação. Ele vai dar os likes lá para você. Mas primeiro, a glória é dele. E depois a alegria nossa. Porque ele é bom. Ele compartilha o tempo todo conosco. Todos os dias precisamos revelar Cristo para alguém. Em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança. As pessoas estão observando nossa conduta. Porque não basta carregar o nome de cristão. Precisamos refletir a vida de Cristo em cada um de nós. E em cada um de nós, quando nós nos reunimos, é poder puro. É poder de Deus o tempo todo dentro desse lugar. Não para a nossa glória, nosso envaidecimento. É para a glória de Deus. É para que os nossos vizinhos se sintam incomodados. Não com palavras, mas sintam algo queimando dentro deles. E daí eles entram aqui e veem que esse lugar é maravilhoso, porque tem um povo separado, zeloso de boas obras. Nós precisamos disso. O Senhor conta com cada um de nós para manter a sua igreja viva e relevante na sociedade. O Senhor conta com a sua relevância na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no escurinho do cinema, em todos os lugares. Examine sua vida. Você está apenas assistindo ou servindo como parte ativa do corpo de Cristo? Para você refletir. Se comprometa mais com a nossa igreja, não apenas frequentando, mas participando. E tem inúmeras formas de participar e de servir. Lembre-se, juntos somos mais fortes e unidos revelamos Cristo ao mundo.